Um átomo X possui o conjunto de números quânticos do seu elétron mais externo dado por, então, N igual a 4, L igual a 0, M igual a 0 e S igual a mais meio, considerando que o primeiro elétron a ocupar o orbital possui número quântico de spin igual a mais meio. Esse átomo é isótono de um átomo hipotético Y, que possui uma relação com X dada por AY menos AX é igual a 7, lembrando que o A aqui representa o número de massa. Então, o número de massa do átomo Y menos o número de massa do átomo X é igual a 7. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto de números quânticos do elétron mais externo do cátion trivalente do átomo Y. Pessoal, questãozinha bem complexa, um bom desafio aqui para nós testarmos todo o nosso conhecimento sobre distribuição eletrônica e números quânticos. Vejam, a primeira informação importante que ele nos deu é que os átomos X e Y, eles são o quê? Eles são isótonos, possuem o mesmo número de nêutrons. E depois ele nos disse que a diferença entre os números de massa de X e Y é igual a 7. Bom, se eles têm o mesmo número de nêutrons, o que é que está dando a diferença no número de massa? Não é justamente o número de prótons? Então nós sabemos que um desses átomos, o átomo Y, tem 7 prótons a mais do que o átomo X. E só com isso aqui nós já conseguiremos identificar a quantidade de elétrons que cada um desses átomos possui, fazer a distribuição eletrônica e, é claro, encontrar aqui os números quânticos. Então vamos começar. Ele nos diz então que o átomo X apresenta aqui o conjunto de números quânticos do seu elétron mais externo dado por, então nós vamos ter aqui o número quântico principal igual a 4, então o N é igual a 4. O nosso número quântico secundário, então, que corresponde ao subnível, é igual a 0. O nosso número quântico magnético, que corresponde ao orbital, também é igual a 0. E o nosso número quântico de spin é igual a mais meio, e a questão nos pediu para considerar, então, o mais meio como o primeiro elétron a ocupar um orbital. Então veja, pessoal, se o número quântico principal é 4, nós estamos trabalhando na camada 4. Se o número quântico secundário é igual a 0, vamos lembrar então qual é o subnível. Quando nós falamos então do subnível 0, ele corresponde ao subnível S. Então nós estamos falando aqui do subnível 4S. Além disso, o número quântico magnético também é igual a 0. Pessoal, o número quântico magnético, ele sempre vai variar de mais L até menos L. Como o nosso L aqui, que é o número quântico secundário, é igual a 0, de mais 0 até mais 0, nós vamos ter apenas o orbital 0 aqui, porque no subnível S, nós apenas podemos ter 2 elétrons. Além disso, a questão nos diz que o primeiro elétron sempre vai entrar com número de spin igual a mais meio, e o nosso elétron aqui ele tem mais meio, então ele foi o primeiro a ocupar o nosso orbital. Então é claro que nós vamos ter esse elétron mais externo ocupando o subnível 4s, então nós vamos ter a nossa distribuição terminando em 4s1. Então vamos fazer a distribuição aqui pelo diagrama de Linus-Pauling. Então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14 e podemos terminar aqui na camada 5, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. E agora então vamos distribuir aqui os elétrons até nós preenchermos o subnível 4s. Então a distribuição aqui para o X começa em 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e aí nós vamos para o 4s. Então 3p6 e terminamos aqui no subnível 4s, onde nós sabemos que nós teremos apenas um elétron, já que ele tem spin mais meio. Então 4s1. Pronto, basta nós somarmos agora o número de elétrons, então nós teremos 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 19 elétrons. Se ele está, então, no estado fundamental, como um átomo neutro, nós sabemos que o nosso átomo, então, apresenta 19 prótons e, é claro, então, tem número atômico igual a 19. Se nós olhássemos na tabela, nós veríamos que esse daqui é um átomo de potássio. Agora que nós sabemos, então,
o número de prótons do nosso átomo X, podemos utilizar então a relação que nos diz que o número de massa de Y menos o número de massa de X é igual a 7. E lembrando, é claro, que X e Y são isótonos. Lembrando que a nossa relação do número de massa nos diz que o número de massa é sempre prótons mais nêutrons. Quando nós substituirmos aqui para o átomo Y, o número de massa de Y vai ser o número de prótons de Y mais o número de nêutrons de Y, que é igual ao de X, já que eles são isótonos. Vamos então apenas chamar de N. Então, vamos subtrair agora a relação para X. Então, o número de prótons de X nós conhecemos, é igual a 19, mais o número de nêutrons de X, que é igual ao de Y, então vamos chamar de N, e isso vai ser igual a 7. Então, nós sabemos agora que PY mais N menos 19 menos N é igual a 7. Viram que nós podemos cortar mais N com menos N. Com isso, então, nós podemos passar aqui, sabendo que o nosso PY ele vai ser igual a 7, e o 19 passa para o outro lado agora com sinal positivo, 7 mais 19. O nosso PY, então, o número de prótons do átomo Y, é igual a 26. Claro, pessoal, que nós poderíamos ter chegado a essa conta de modo bem mais simples. Eu quis mostrar para vocês aqui matematicamente, mas como eu disse, se eles têm o mesmo número de nêutrons e eles têm uma diferença no número de massa igual a 7, é claro que essa diferença é dada pelo número de prótons. Então, se o átomo X tem 19 prótons e nós sabemos que a diferença entre X e Y é de 7 positivo, é claro que Y vai ter 19 mais 7, 26 prótons, então, conforme nós calculamos. Vou apagar aqui embaixo, então, para nós ganharmos um espaço. Então, nós sabemos aqui que o nosso átomo Y ele vai ter número atômico igual a 26. Vamos, então, distribuir os seus 26 elétrons quando ele era, então, um átomo neutro. Então, vamos começar a distribuição igual nós fizemos lá para o átomo X. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, vamos completar o subnível 4s com 4s2 e agora nós já distribuímos 20 elétrons, faltam 6. Olhando aqui no nosso diagrama, depois do 4s2, nós vamos para o subnível 3d. Então nós vamos terminar aqui a nossa distribuição no subnível 3d, como faltavam 6 elétrons, então 3d6. Agora, cuidado, pessoal! A questão nos pede os números quânticos do elétron mais energético, não agora do nosso átomo de Y no seu estado fundamental, mas sim um cátion trivalente. Então, nós vamos ter que retirar 3 elétrons e lembre-se que nós retiramos os 3 elétrons sempre, qualquer elétron, nós vamos começar retirando da camada de valência do subnível mais energético dentro da camada de valência, pois esses são os elétrons mais externos. Vejam então, pessoal, que para formar aqui o nosso cátion trivalente, aquele que perdeu 3 elétrons, nós vamos ter que tirar 3 elétrons, começando sempre do subnível mais energético da camada de valência. E embora o subnível 3D seja o mais energético, o mais externo é o da camada de valência, então que está aqui, o 4s. Então nós vamos retirar primeiro esses 2 elétrons da camada de valência, e agora que nós não temos mais elétrons na camada 4, nós vamos vir para o subnível mais energético da camada 3, que é o subnível 3D, e vamos ainda retirar aqui mais um elétron. Vamos terminar então em 3D5 a nossa distribuição. Então nós já sabemos que para o elétron mais externo, esse último elétron que vai entrar aqui no subnível 3D, ele vai ter o número quântico principal igual a 3, claro, porque ele está na terceira camada. E qual é o seu número quântico secundário? É aquele que corresponde ao subnível D. O subnível D, então, corresponde ao número quântico secundário igual a 2. Então, o nosso L aqui é igual a 2. Agora, para nós falarmos do número quântico magnético, nós temos que lembrar, então, que o número quântico magnético que corresponde ao orbital, ele vai variar sempre de menos L até mais L. Então, aqui para o caso do subnível D, que tem o L, o número quântico igual a 2, então nós vamos variar de menos 2 até mais 2, então de menos L até mais L, lembrando que esse L é igual a 2, e depois, então, vamos fazer aqui menos 1, 0, mais 1 e mais 2. E agora nós temos, então, que colocar esses elétrons aqui. Nós temos 5 elétrons para colocar.
Lembrando que a questão nos pede para considerar que o primeiro elétron sempre entra com spin mais meio. Então vamos colocar aqui o primeiro elétron. Pela regra de Hund da máxima multiplicidade, nós temos que preencher sempre todos os orbitais antes de colocarmos um segundo elétron no mesmo orbital. Então aqui já colocamos 3, 4, 5. Pronto, primeiro nós vamos preencher todos os orbitais antes de colocar um segundo elétron aqui no nosso primeiro orbital do subnível D. Mas acabaram os nossos elétrons, nós tínhamos apenas 5, então nós vamos ter aqui o número quântico magnético, aquele que corresponde ao orbital igual a mais 2. Podemos já preencher aqui então mais 2, ele vai estar no orbital mais 2, e o número quântico de spin, como ele foi o primeiro que entrou ali, é então mais meio, conforme convencionado pela questão. Pronto, encontramos então todos os números quânticos do elétron mais externo do cátion trivalente de Y. Então vamos procurar a sequência N igual a 3, L igual a 2, M igual a 2 e S igual a mais meio. Isso que nós encontramos na letra A, N igual a 3, L igual a 2, M igual a mais 2 e S igual a mais meio. A letra A, portanto, é o nosso gabarito.